Boa noite. O senhor citou exemplos de como, muitas vezes, as adversidades que encontramos na vida a gente deve pensar como Paulo, que na fraqueza nós somos fortes, a graça de Deus nos basta e nos consola, nos edifica para complementarmos o sofrimento de Cristo. Mas quando, por exemplo, lá no Salmo 51, né, quem está clamando foi quem criou o problema, foi quem criou a situação de tristeza. Como é que a gente vai lidar? Como é que a gente vai comparecer diante de Deus e pedir, agora quero livramento? Não sei, cara de pau. Veja só o que estava acontecendo no Salmo 51. A gente sabe o contexto. O rei Davi havia cometido, um homem segundo o coração de Deus, havia cometido absurdos. Primeiro, relaxou na sua vida como rei, e em vez de estar liderando os seus exércitos, defendendo Israel da invasão inimiga, ficou no palácio e mandou o seu exército e os seus generais irem para a guerra. E na sua ociosidade, no eirado do palácio, o lugar mais alto da cidade, numa hora imprópria, observa uma mulher se banhando em sua casa, sem estar quebrando nenhum tipo de princípio, porque os banheiros eram de fato fora de casa, ou fora no quintal da casa, era murada, não estava se expondo para ninguém, mas o rei Davi estava no lugar errado, na hora errada, com a motivação de coração errado, e vê uma bela mulher se banhando, e procura saber quem é essa mulher, e toma conhecimento que é a mulher de um general seu, e manda chamar essa mulher ao palácio. E essa mulher, eu estou aqui tentando entender a história, sabendo que o seu marido está na guerra, e que de repente o rei está me chamando no palácio, alguma coisa aconteceu com meu marido. Ela vai ao palácio. E Davi usa da sua autoridade, da sua posição, para assediar aquela mulher a ceder à sua paixão. E tem intimidade com ela. E aquela mulher engravida, depois de um tempo, vem avisar o rei: estou grávida. E Davi bota a mão na cabeça: meu pecado vai se tornar público. Planeja trazer o marido da guerra para passar uns dias em casa, para poder estar com a sua esposa, para que a gravidez não viesse sob suspeita nenhuma. Mas se depara com a dignidade de alguém que ele mesmo diz: esse homem é mais digno do que eu. Porque ao chegar ao palácio, e Davi chamá-lo para um jantar com ele, e dizer a ele que ele tire alguns dias de folga e vá para a sua casa, fique com a sua esposa, mate as saudades, e aquele homem não vai, não obedece ao rei, dorme fora da sua casa. Os soldados que viram aquilo vêm avisar Davi, os serventes de Davi, ele não entrou na casa dele, e Davi manda chamar aquele homem, e conversa com ele para ele ir para casa, dá um jantar, embriaga aquele homem, para pensar, embriagado ele vai para casa, E aquele homem não vai, porque ele diz que não é justo. Os meus soldados comandados estão morrendo no campo de batalha, e eu aqui gozando de prazeres com a minha esposa. Não é justo. E o que é que Davi faz no seu desespero, tentando encobrir o seu pecado? Ele escreve uma carta para seu comandante maior, dizendo que coloque aquele homem na frente da batalha. Aquele homem era um estrategista, era um líder, não deveria estar no lugar de um soldado. Davi estava assinando a sentença de morte, entrega na mão dele, com o lacre do rei. Ele não sabe que está levando a sentença de morte dele, e vai. Veja que absurdo. E tudo isso acontece, e o tempo vai passando, e o coração do rei vai cada vez mais se complicando no pecado. Deus levanta um profeta para ir a Davi e acusá-lo do seu pecado. A gente conhece a história. Natan chega para ele, diz a Davi, conta aquela história, de um homem que tinha muita riqueza e recebe um convidado em casa e diz para o seu conservo que mate o bezerro cevado para receber o seu visitante com hospitalidade. E o homem disse: tá bom, Davi, vou fazer. Ele disse: mas mate o seu, o bezerrinho da casa dele, que dormia na cama com os meninos. E o Natan disse: o que é que um homem desse merece, Davi?
me mostre quem é que eu mando matá-lo. Então disse: é você. Você é rei. Você podia casar com a mulher com que você quisesse casar. Deus te concedeu muitas esposas, inclusive. E você vai se deitar com uma mulher que não é tua. Não é? É exatamente aí que o rei Davi, cumprindo um princípio bíblico de que todo pecado é dívida, ele se apresenta diante da nação inteira para confessar o seu pecado. O Salmo 51 é a confissão pública do pecado do rei Davi, onde ele declara, né, pequei contra ti, Senhor, contra ti primeiramente. Davi, a nossa tradução está dizendo contra ti somente. O texto em hebraico, a ênfase é pequei contra ti em primeiro lugar. O meu pecado foi contra o Senhor em primeiro lugar. Mas também pequei contra a casa de Urias. Também pequei contra a mulher dele. Também pequei contra toda a nação de Israel. E eu estou vindo aqui reparar a minha culpa. Admitir o meu erro. Pedir perdão à nação de Israel pelo que eu fiz. Pelo que eu permiti que o meu coração fizesse. Então, Davi causou sofrimento, sem dúvida nenhuma. Toda aquela situação, e aí a gente afirma, não foge ao controle de Deus. Assim como a queda no Éden não foge ao controle de Deus. A gente não entende tudo, mas a certeza do nosso coração é que não acontece absolutamente nada na nossa vida ou na história que Deus não tenha controle. Não significa que Ele quer, mas significa que não foge ao seu controle. Porque Ele criou o ser humano com essa capacidade de arbitrar. E Ele respeita isso. E todo ser humano vai responder diante de Deus pelo que faz com esse arbítrio. Claro, o arbítrio não é livre, é escravo depois de Adão. Mas o que a gente pode dizer, salvando aqui a pele de Davi, né? Davi veio a público confessar à nação toda o mal que ele cometeu, reparando o erro, pagando uma dívida moral que ele tinha com a nação de Israel. Então, não sei se eu respondi isso. O sofrimento na vida de outras pessoas é consequência. O que Deus quer nos ensinar é que todo pecado que a gente comete vai afetar alguém. O inocente sempre será afetado pela minha culpa e o meu pecado. Esse é o sentido do sacrifício de uma ovelha, de um bebezinho de ovelha que não tem nada a ver com a minha culpa, mas tem que ser sacrificado por causa do meu pecado. O que Deus quer ensinar é que o pecado é tão sério que, por mínimo que ele possa apresentar na nossa mente, ele vai afetar pessoas. E eu vou me tornar devedor de quem o meu pecado afeta, direta e indiretamente. Lembram de Acã? Pecado particular, pessoal, desobedeceu, pegou umas coisas que Deus disse que não pegasse. E toda a nação de Israel foi prejudicada por causa de Acã. E Deus traz um exemplo de juízo. Eu digo, Acã se arrependeu, Acã confessou o pecado dele, mas foi morto com toda a sua casa. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria mostrar à nação de Israel, a mim e a você, que o nosso pecado, por mais pessoal e particular que seja, afeta inocente. Gente sofre, por isso que a gente tem que ter cuidado com a nossa natureza pecaminosa, porque ela pode causar danos e maus terríveis à vida de outras pessoas. Então, é isso que a gente aprende pela Escritura. Por isso o Senhor Jesus ensinou que a gente deve orar a Deus, pedindo que o Senhor perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos deve. O que ele quer dizer com isso? Que dívida é essa? Não é dívida financeira, não. É dívida moral, é dívida espiritual. Todo pecado é dívida. E todo pecado que eu cometo afeta pessoas direto ou indiretamente. E eu preciso confessar a Deus a minha culpa e reparar o dano que eu causei com quem foi afetado pelo meu pecado. É um princípio bíblico. Tá certo? Davi podia dizer assim, Senhor Deus, me perdoe, eu pequei contra o Senhor e vou deixar isso em particular, em off. Deus diz, não, Davi, tu tem que vir a público. O teu pecado afetou uma família. O teu pecado fez morrer um homem justo. O teu pecado arrebentou com a vida de uma mulher. O
teu pecado arrebentou com a nação de Israel, que eu retenho a minha mão de abençoar a nação enquanto você não se arrepender. E Davi vem a público no Salmo 51, inspirado pelo Espírito Santo, para pagar uma dívida moral com a nação de Israel. Não é? Só para a gente entender que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa natureza pecaminosa. E orar como Davi. Eu creio que esse salmo veio depois de tudo isso. Ele orou a Deus assim: Senhor, não sejam envergonhados por minha causa aqueles que te buscam, nem por minha causa sofram vexame aqueles que esperam em ti. Que seja essa a nossa oração, tá bom? Vão na paz.